pessoal, tudo bem? Hoje é o segundo vídeo aula sobre radiciação e vamos falar sobre raiz cúbica. Vou deixar o link de download da atividade na descrição do vídeo. Raiz cúbica, a definição de raiz cúbica é análoga à definição de raiz quadrada, parecida. Ó. Raiz cúbica aritmética de um número real positivo A é o número positivo indicado para raiz cúbica de A que elevado ao cubo resulta em A. Então, quando eu falo assim, qual que é a raiz cúbica de 8? Eu estou perguntando qual número que é elevado ao 3, qual número que é elevado ao cubo, que dá 8. Qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Então, no caso, a raiz cúbica de 8 é o 2, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Posso verificar isso decompondo em fatores primos, ó. O 8 por 2 dá 4, o 4 por 2 dá 2, o 2 por 2 dá 1. Então, o 8 é a mesma coisa de ser 2 ao cubo. Logo, raiz cúbica de 8 é 2. Pois 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Essa operação raiz cúbica de 8 igual a 2, cada elemento aqui tem um nome. Ó. O 8 é o radicando, o 3 é o índice da raiz, a resposta é a raiz, e esse símbolo raiz cúbica aqui é o radical. Isso vai ser válido para qualquer raiz, tá? Quando generalizar, todo o número que vai estar aqui sempre é o índice da raiz, o número que está dentro do radical é o radicando, esse símbolo aqui com índice é o radical, e a resposta sempre é raiz. Quando eu uso, em vez de falar raiz cúbica, né, raiz de índice 3, eu falo raiz cúbica, ou então, em vez de eu falar 2 elevado a 3, eu falo 2 elevado ao cubo, porque o volume tem uma relação com o volume do cubo. O volume do cubo é a medida da aresta ao cubo, ou a medida da aresta vezes aresta vezes aresta. Então, quando eu pergunto assim, qual que é a raiz cúbica de 8? Eu poderia falar assim, qual é a medida da aresta do cubo cujo volume é 8? Então, a medida da aresta do cubo cujo volume é 8 é 2, porque ó, o volume do cubo não é aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta ao cubo. Então, para o volume dar 8, a aresta tem que ser 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, por isso que eu uso cúbico. Então, quando eu falo raiz cúbica de 8 é igual a 2, eu estou falando que a medida da aresta do cubo que tem volume 8 mede 2. Outro exemplo, raiz cúbica de 27. Qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27? Qual número que é elevado a 3 ou elevado ao cubo dá 27? Então, eu posso fatorar o 27, decompor em fatores primos. 27 por 3, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Verifica-se que 27 é igual a 3 ao cubo. Logo, a raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Da mesma forma, eu posso associar ao volume. Então, eu estou perguntando, quando eu falo raiz cúbica de 27, eu estou perguntando qual é a medida da aresta de um volume. Qual a medida de aresta de um cubo cujo volume é 27? Então, para o cubo ter volume 27, sua aresta tem que ser 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Raiz cúbica de número negativo. E diferente da raiz quadrada, que não existe raiz quadrada no negativo. A raiz cúbica existe, tá? Então, quando for índice par, vocês vão ver quando generalizar, não existe raiz de índice par de número negativo. Agora, quando o índice for ímpar, existe. Então, raiz cúbica de menos 8, fatoro 8, por 2 dá 4, por 4 dá 2, por 2 dá 2. 8 é a mesma coisa de ser 2 ao cubo, certo? Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Se eu fizer menos 2 ao cubo, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2, pois menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, quando é raiz de índice ímpar, de número negativo, existe.
Se fosse raiz de índice par de número negativo, não existe. Então, raiz quadrada de número negativo não existe. E raiz cúbica de número negativo existe, tá? Letra D. Raiz cúbica de menos 27. Mesma coisa. Se você fatorar o 27, você descobre que 27 é 3 ao cubo. Então, menos 27 é a mesma coisa de ser menos 3 ao cubo. Então, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Letra E. Então, eu vou falar aqui é uma raiz cúbica de um número que não é natural, um número racional. Então, raiz cúbica de 8 sobre 27. Então, aqui é uma coisa fazer raiz cúbica de 8 e depois raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 27 é 3. Então, raiz cúbica de 8, 27 avos é 2 terços, pois 2 terços ao cubo é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, que é 8, 27 avos. Então, raiz cúbica de 8, 27 avos é 2 terços. Aqui, faltam 3 aqui, é raiz cúbica. Raiz cúbica de 216. Então, você pode fazer raiz cúbica de 216, você pode fazer por tentativa, né? É o 5, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, não é? Aí você vai fazendo até acertar. Aqui, no caso, em vez de eu ficar adivinhando, né, por tentativa e erro, eu já vou fatorar o 216. Por 2 dá 108, por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá o 3 por 3 dá 1. Então, 216 é a mesma coisa de ser 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Aqui, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, produto de potência de base diferente mais expoentes iguais, você pode repetir o expoente e multiplicar as bases. Então, 2 vezes 3, 6, 6 ao cubo. Então, qual número que é elevado ao cubo que dá 216? É o 6. Então, raiz cúbica de 216 é 6, pois 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Por tentativa e erro também era fácil, ó, porque 5, 125, 5 ao cubo. 7 ao cubo é 343, passa. Então, a resposta é entre um número entre 5 e 7, tem que ser o 6. Associando ao volume, a pergunta é: qual é a medida da aresta de um volume de um cubo cujo volume é 216? Então, a aresta desse cubo tem que ser 6, porque volume é aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta ao cubo. Então, para o volume do cubo da 216, automaticamente a medida de sua aresta tem que ser 6. Raiz cúbica não exata. Então, se eu tentar descobrir quem que é raiz cúbica de 20, eu vou perceber que não dá exata. Porque olha só, se eu falar que é 2, se eu chutar 2, não é, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, não é. Raiz cúbica de 8 é 2. Se eu tentar 3, também não dá, porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, passa. Então, raiz cúbica de 20, ele é um número entre 2 e 3. Então, se eu pegar outra maneira de você pensar, você pega o primeiro número que tem raiz cúbica antes do 20 e o primeiro número que tem raiz cúbica depois do 20. Então, você vai chegar à conclusão que raiz cúbica de 20 está entre 2 e 3. Então, vou fazer uma aproximação. Eu vou chutar 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, até eu chegar a um valor bem aproximado. No caso 20, se você comparar, ele está mais perto do 8 ou mais perto do 27 ou está mais ou menos no meio? Então, do 8 para o 20 tem 12, do 20 para 27 tem 7. Ele está mais perto do 27, então ele vai ser 2,5, 2,6, 2,7. Aí eu vou para tentativa. 2,5 ao cubo dá 15,625. 2,6 ao cubo dá 17,576. 2,7 ao cubo dá 19,683. Ó, aqui já tem uma aproximação boa. E 2,8 ao cubo já dá 21,952. Então, aqui já tem uma aproximação, que é um número entre 2,7 a 2,8. Se eu quiser uma aproximação de uma casa, eu vou usar um desses dois aqui.
Se eu quiser melhorar a aproximação, eu sei que vai estar entre 2,7 e 2,8. Então eu ia chutar de novo, eu ia fazer 2,71, 2,72, 2,73, até eu chegar no resultado mais próximo. Então tá aqui, ó. Raiz cúbica. Se você for fazendo por tentativa, você vai chegar à conclusão que ele é próximo de 2,714. E esse aqui é um valor aproximado. Lembrando que quando não dá exata, de modo análogo à raiz quadrada, isso aqui dá um número decimal infinito não periódico. Então a aproximação seria de 2,714. Não, o processo de aproximação dá um trabalhinho, né? Geralmente a gente aproxima só uma casa, duas casas decimais. Então, raiz cúbica de 20 é aproximadamente 2,714. Aí vocês veem que é uma aproximação. Se eu fizer 2,714 ao cubo, então vai dar 19,99. Então é uma boa aproximação. Vamos ver outro caso, que é esse aqui, ó. Raiz cúbica 16 também não dá exata. Mas suponha que eu não quero fazer a aproximação, eu quero só simplificar isso aqui. Então, se eu quiser só simplificar, você fatora, ó. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 4 dá 2, por 2 dá 1. Como é raiz cúbica, eu tenho que formar trios, né? Então, aqui dá um trio. Então, 16 é a mesma coisa de ser 2 ao cubo vezes 2. Aí tá. Quando você colocar a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2, esse aqui, como está elevado a 13, eu posso pôr para fora da raiz. Esse aqui não tem um trio para formar, então ele fica dentro da raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 16 é 2 vezes raiz cúbica de 2. E você pode ver que esse resultado está certo, porque se você multiplicar 2 raiz cúbica de 2 por ela mesma 3 vezes, vai dar 8 raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2, vai dar 8 vezes 2, que dá 16. Então, raiz cúbica de 16 é a mesma coisa de ser 2 raiz cúbica de 2. 2 vezes raiz cúbica de 2. E tem a mesma ideia do volume, né? Se eu perguntar assim, qual que é o volume, qual que é a medida da aresta de um cubo cujo volume é raiz cúbica de 16? Então, o valor é 2 vezes raiz cúbica de 2. A alternativa a esse método é calcular um valor aproximado, ou assim. Então, isso aqui chama simplificação, né? Exercício sobre raiz cúbica. Imagina um cubo cujo volume dele seja 1000 metros cúbicos. E eu quero saber a aresta desse cubo. Então, eu sei que o volume de um cubo é a aresta ao cubo, ou aresta vezes aresta vezes aresta, né? Então, na verdade, eu quero saber um número que multiplicado por ele mesmo que dá 1000. Ou seja, eu quero saber a raiz cúbica de 1000. A raiz cúbica de 1000, você pode, por tentativa, você vai chegar à conclusão que é 10. Ou você decompõe fatores primos, vai perceber que 1000 por 2 dá 500, por 2 dá 250, por 2 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 1000 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Produto de potências de base diferente, mas expoente igual. Repete o expoente e multiplica as bases. Vai dar 10 ao cubo. Ou seja, a raiz cúbica de 1000 é 10. Então, esse vídeo aí ele foi baseado nesses dois livros e nesse slide aqui, disponível na internet. Então, hoje já é o segundo vídeo. Então, no primeiro eu falei de raiz quadrada. Hoje eu falei de raiz cúbica. O próximo eu vou falar de uma raiz enésima. Uma raiz de qualquer índice, tá? Então, até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like e faça os exercícios. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.